Olá, pessoal. Hoje eu estou gravando um vídeo com os comentários, respostas a dúvidas daquele webinar sobre novo prazo para GEL e regularização de imóveis rurais, que foi realizado no dia 23 de novembro, que teve a minha presença, do Ítalo, da Bernadette Del Nero e também do Eduardo da Mundo Gel. Quando ele me envia as perguntas, os comentários, eu procuro, sim, eu não seleciono por assunto. Eu vou lendo na medida que eles vão, e que está aqui para vocês, que era a mesma ordem que chegou no site ou pelo YouTube. Quando nós estamos fazendo, eu não tenho acesso ao YouTube. É por isso que, às vezes, a gente fica preso nas respostas do chat e não do YouTube. Mas eu quero iniciar, primeiramente, agradecendo a presença de todos que estiveram lá. Quem não estiveram e que estão assistindo esse vídeo, assistam, por favor. Aqui no YouTube também tem o vídeo, está aqui no YouTube, e será sempre um prazer estar comentando com vocês, tirando dúvidas, levando mais conhecimento. Vou iniciar pelas dúvidas do chat. Perguntas eu deixei em vermelho para destacar, para ficar mais fácil também para eu ler. A Fran disse o seguinte: foi prorrogado os prazos de referenciamento novamente? Sim, a Fran foi, desde o dia 20 de novembro, já passou para 25 hectares, está aí muito serviço, muitas pessoas agora vendo a necessidade de regularizar os imóveis. Saturnino, eu só deixei, ele não mandou dúvidas, mas ele é do CRT da Bahia, e é só para lembrar vocês que o CRT da Bahia está fazendo um trabalho muito bom, não canso de admirar. Está muito presente com os técnicos, seja técnico de agrimensura, seja de geral, qualquer tipo de técnico, estão dando muito apoio, estão de parabéns. O André Faria, que participou bastante, obrigado, André, pelos elogios, mas vou ler daqui um pouco suas dúvidas, seus comentários. O Lucas de Pierre também participou bastante. Ele diz: Bernadette, já tenho uma pergunta. O INCRA determina a certificação de uma área objeto de usucapião somente após trânsito em julgado. Porém, vários juízes já pedem a certificação do imóvel antes do trânsito em julgado. E aí, como proceder? Essa pergunta até foi respondida lá na hora, mas só para relembrar que o juiz, às vezes, ele pede o georreferenciamento. E a gente, às vezes, confunde com certificação. Mas não é porque ele está pedindo que, às vezes, a gente vai certificar, porque tem provimentos, está na lei, tem provimentos sobre isso. Então, vale aí o advogado ter uma conversa com o juiz. Matheus fez uma pergunta também. O INCRA criou o CIGEF para padronizar. Os cartórios exigem que seja feito diferente e alguns profissionais atendem. O Matheus Mendonça, eu conheço ele é meu amigo particular, ele bate muito nessa tecla, e eu comentei, inclusive, no webinar, que aqui em Goiás, o INCRA pediu para a corregedoria atuar, interferir nisso, porque os cartorários queriam aquele memorial descritivo, eles não queriam tabular. E foi atendido o pedido, então os cartórios já estão aderindo, a maioria já, ao memorial tabular. E o Matheus, eu já contei em outros webinários, ele já bateu de frente com o cartorário e ele falou: não vou fazer o memorial desse jeito, o memorial tem que ser igual do CIGEP. É claro que tem que ser, pessoal, do momento que a gente está entregando, eu mesmo, meus clientes pedem para entregar, agora eu já estou falando para eles, agora é tabular, fala para o cartório, então os cartórios estão aceitando. Mas do momento que é o tabular, que está na norma do INCRA, e que ele solicita um descritivo, você não está entregando o seu material de acordo com a norma do INCRA. Mas, infelizmente, onde que está o erro? O cartório solicita, está errado. A gente faz o erro dobrado. Agora, o pior de todos os erros é o CIGEF aceitar, porque era ele que deveria barrar e ele não barra, ele aceita. Montam plantas e memoriais descritivos tal como o tabelião quer. Justamente é isso que a gente não pode fazer. O tabelião não pode mandar nesse tipo de serviço da gente só porque ele quer, porque nós estamos obedecendo à norma do INCRA. O Ângelo disse que hoje um colega reclamou em um grupo de agrimensores que o trabalho dele está amarrado porque um dos confrontantes não quer participar da medição e nem assinar a carta de anuência. O que fazer nesta situação? Lembrando que os prazos estão correndo e que isso pode atrapalhar a certificação dessa propriedade. Deve ter atrapalhado, não é, Ângelo? Isso aí me parece que foi comentado também no webinar. E, infelizmente, é uma situação que
e se não for resolvida, vai ter que ser no judiciário. Agora, tem que conversar com o confrontante, porque principalmente agora que as áreas baixaram para 25 hectares, daqui uns dias ele que vai necessitar. E aí, como que fica quando ele necessitar da assinatura? Ele também vai ficar assim, irredutível? Vai dispensar? O que ele vai fazer? Então, com essa área de 25 hectares, os proprietários têm que se conscientizar que agora é um fazendo corretamente para atender o outro, senão vai complicar para os dois, né? O José Luiz disse que não seria apropriado aos cartórios em possuir um técnico na área para conferência dos documentos validados em sua gerência. Teve muito comentário sobre isso, muita gente questionando sobre a presença de um técnico no cartório, e justamente sobre isso já marquei com a cartorária lá do Ceará. Ela fará uma live comigo, provavelmente na próxima quinta. É quase certo que vai ser na próxima quinta. Se não for, vai ser bem por esses dias. Sobre a necessidade, porque ela tem. É um caso até meio atípico, porque o dela é o esposo dela, só que ele é bem competente, ele não. Ele fala da quantidade de erros que aparecem, da dificuldade que eles têm também. E sobre essas dicas, sobre como falar com o cartório, como entregar os documentos, fiquem atentos, porque eu vou mandar no e-mail de vocês sobre essa live. Então, teve muito comentário sobre isso. O Tiago disse o seguinte: acredito que com o tumulto que tem, isso vai gerar ainda mais ter uma revisão na lei de área obrigatoriedade do GEL para abaixo de 25 hectares. Aí, não sei, né? Porque agora o pessoal acostuma com 25 hectares, vai ficar 2 anos em 25 hectares. Mas eu acho, sabe, Tiago, que o pessoal tem que saber, independente da área, é vantagem para o proprietário ter a área dele certificada e averbada no cartório. Quanto mais ele for protelar isso, mais vai dando problemas como tem hoje. Quando vai certificar, um outro já certificou, vai dar problema, tem que ir para o judiciário. Então, eu acho assim que a gente estaria trabalhando contra nós e contra o cliente, a gente desejar que prorrogue esse prazo. Porque é nosso interesse ter, meu, seu, de todos nós, querer que os proprietários tenham uma área regularizada. E é claro, também que terá mais serviços para nós. E, inclusive, ele continuou: fazer a extremação deverá ficar a cargo dos proprietários, condôminos, em arcar com a implantação de toda a infraestrutura, pois tal situação não pode ficar sob responsabilidade dos demais órgãos públicos em condição de onerar os municípios, correto? Não, José Luiz, por quê? Porque a extremação, ele não está fazendo um desmembramento para fins de implantar um condomínio. Ele está simplesmente retirando a área dele de um condomínio pró-diviso, está individualizando a área dele para que ela tenha uma matrícula e ele saia desse condomínio. E somente quem irá assinar são os confrontantes dele, do imóvel dele, e não é necessária essa infraestrutura, porque não é um loteamento. O Antônio Silva gostaria de saber de mim, obrigada pela confiança, ao demarcar uma propriedade confrontando com outra já referenciada, em que terei que inserir marcos novos na divisa, terei que retirar o lote vizinho para constar esse marco? Não, de retificar o lote vizinho? Antigamente tinha, Antônio, mas agora, depois que saiu a ferramenta de atualização, aí não é necessário. O sistema, desde que tenha abaixo de meio metro, o sistema fará essa inserção automaticamente. Se tiver acima de meio metro e até 9 metros, irá para análise. E ficará anotado ali no GEL dele que teve essa inserção de marco. O Eurico diz que imóvel com área inferior ao módulo mínimo pode ser extremado? Abaixo da fração mínima de parcelamento, não, a não ser que ele esteja dentro das exceções, né, que foi motivo de uma rodovia, de uma ferrovia, ou que seja para por um comércio, indústria, comprovado, né, que tem que ser isso. O Afran diz que em Santa Catarina tem o pró-diviso. O Hamilton diz que em Florianópolis tem andado bem os processos de extremação. Sim, olha, Florianópolis, Goiás, Minas, graças a Deus vai muito bem esses processos de extremação e tem resolvido muita situação aí que estava difícil. O Lucas disse que a extremação só funciona com a assinatura de todos em concordância, ou seja, extrajudicial, não. Ela é extrajudicial, é realizada no cartório, não é necessário presença de advogado e é somente assinatura dos confrontantes do imóvel que está sendo extremado.
Tem mais, quem chama, quem convoca os confrontantes é o cartório. É bem fácil a extremação. A Ângela diz que todo cartório deveria contratar, e como eu disse para vocês, tem muita opinião sobre isso, fiquem atentos à live. O Lucas diz que coisa que aqui em São Paulo, em situação dessa, é só confusão, não que aqui não aceite os registradores, quem não aceita são os clientes. Eu lembro quando ele falou isso, foi dessa confusão de cartório, essa linguagem entre cartório e agrimensores, e que a gente estava falando nessa dificuldade. Então, ele lá, pelo contrário, são os clientes que não aceitam. O João Carlos diz que existe uma legislação onde os cartórios teriam que padronizar. Há muita burocracia nos cartórios da Bahia e Minas Gerais. Olha, João, realmente, a Bahia, tem até um participante da Bahia que participou pelo YouTube, fez vários comentários. Ele disse que demorou não sei quantos anos para a Bahia fazer o primeiro concurso de cartorário. Então, tomara que agora ande, porque Bahia é um dos estados que eu conheço, que eu tenho muitos alunos, graças a Deus, eu tenho bastante aluno na Bahia, e a dificuldade deles é a mesma, é a falta de regularização das matrículas, é muita posse, é muito difícil. O João Carlos diz que não existe movimento e classe que defende ou faz algo para os profissionais. O CREA somente faz arrecadar e ninguém sabe onde vai. Isso é porque eu comentei que a gente fala, ninguém aperta o CREA, e teve uma eleição e não fizeram nada para mudar, e que houve uma abstenção de, me parece que foi 80%, salvo engano. Então eles falaram, né? Foi bem comentado isso também, que é porque o conselho não faz nada e depois quer os votos. Então, assim, é difícil, né? Mas seria o momento de pôr alguém que seja mais atuante. O Matheus, ele fez uma pergunta para a doutora, eu deixei em verde porque a pergunta dele, quando ele continuou, teve outra no meio. Ele disse: o que a doutora pensa a respeito do parágrafo 11 do artigo 203 da Lei 6.015? E ele descreveu o parágrafo: independe de retificação. A regularização fundiária de interesse social realizada em zonas especiais de interesse social, promovida por município ou pelo Distrito Federal, quando os lotes já estiverem cadastrados individualmente ou com lançamento fiscal há mais de 10 anos. Segundo, adequação, item 2, né? A adequação da descrição de imóvel rural às exigências dos artigos 176 desta lei, parou aí. Eu mandei o seu questionamento para ela, Matheus, e ela me respondeu o seguinte: a regularização fundiária, conforme isso aqui são palavras dela, conforme o texto da lei, consiste no conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam a regularização de assentamentos irregulares e a titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A dispensa de retificação de registro público imobiliário prevista na linha 1 do parágrafo 11 do artigo 213 se caracteriza pela desnecessidade da retificação prévia do registro imobiliário, no qual estiver inserido o núcleo ou assentamento irregulares, ocupados, objeto de registro na regularização fundiária. Em situação diversa, somente será possível o registro de uma regularização fundiária mediante a apuração das divisas do imóvel todo, da retificação de registro e da localização e especialização da gleba onde está inserido o núcleo a ser regularizado. Contudo, como é a própria letra da Lei dos Registros Públicos prevê, essa dispensa se dá tão somente com a reunião dos seguintes requisitos específicos. Primeiro, na modalidade de interesse social. Segundo, realizado em zonas especiais de interesse social. Terceiro, provimento por município ou pelo Distrito Federal. E quarto, quando os lotes já estiverem cadastrados individualmente ou possuírem lançamento fiscal há mais de 10 anos. Situação consolidada e irreversível. Então, essa foi a resposta da doutora Bernadette. O Lucas disse que, infelizmente, hoje a agrimensura virou uma prostituição, agrimensuras fazendo isso aí, e aí tira a legalidade e confiança do oficial. Realmente, né? Tem muito agrimensor aí que, infelizmente, tá uma vergonha. Aí os bons pagam pelos ruins. O André disse que era sócio de uma propriedade em condomínio, pró-indiviso. Então, se é pró-indiviso, não cabe extremação.
onde os outros condôminos dividiram suas áreas sem anuência dos outros condôminos. Foram impedidos de registrar no cartório. É claro, né? Não pode, pois precisava de anuência de todos os condôminos. Mas eles registraram o GEL das parcelas irregulares. Já fiz diversas cartas ao INCRA apontando as irregularidades sem efeitos práticos. Como posso anular esse GEL? Via judicial, né? Se o... Gente, não foi o André que fez, não. Foi o Nelson. Viu? O Nelson Elias. O André foi o de baixo. Sempre que faça um GEL, leva documentação ao cartório para conferência, para evitar o transtorno de buscar assinaturas com confrontantes 2 vezes, correto, e fazer análise e correções via cartório antes de certificar. O CIGEF fornece os dados sem certificação. Ótimo, André. Muito bom mesmo, porque quando você já levar, vai andar até mais rápido, porque o cartório já conferiu. Muito, muito bacana a sua ideia. O que eu implantei aqui com os meus clientes, que eu monto processo para eles, é pegar a assinatura antes de certificar, porque aí você já detecta muito erro. É o confrontante que fala que tem mais uma matrícula, você descobre que tem mais uma matrícula, ou se ele não for concordar com a divisa, ainda tem tempo de você arrumar, né? Então, é bem bom isso. O José Luiz diz que o memorial tabular deveria ser padronizado a ser aceito por todos os cartórios. É obrigatório ser usado eles. O problema é que os cartórios não querem, infelizmente os profissionais obedecem o cartório. Mas aqui em Goiás, depois que houve esse documento da corregedoria, eu mandei para vários colegas de outros estados. Por quê? Porque você mostra nos outros estados, fala, olha, Goiás aqui foi obrigado, a corregedoria obrigou a fazer do jeito que está mandando na lei do CIGEF, é claro, né? José Luiz diz que as divisas estão na planilha ODS. Seria conveniente tê-las como documento digital vinculado à matrícula do cartório. Eu não sei se aqui ele falou ao tipo de divisa, né? Tipo córrego, alguma coisa assim. O Douglas disse que acha que cada cartório, isso mesmo, Douglas, vamos. O André diz que, infelizmente, o profissional não tem seu valor merecido pelo trabalho quando vai a cartório, preços altos e o trabalho mais difícil inicial e o profissional em campo. Ele falou, o trabalho mais difícil inicial é o profissional em campo. Não somos valorizados pelos proprietários. Depois ele andou comentando mais sobre isso. E eu até acho o seguinte, por que não é valorizado? Quem que tem que valorizar o nosso trabalho? É nós. Se nós não valorizamos, o proprietário, para ele tem gente que faz baratinho. Ele só vai sentir na pele quando der um problema. Aí sim ele vai sentir e procurar o que é responsável para fazer. O Carlos disse que nem sempre colocamos as confrontantes, mesmo sendo os limites do imóvel por estrada ou rio. Sempre colocamos o proprietário e matrícula delas. Ah, não, ele disse que nós sempre colocamos isso. Mesmo que seja estrada, ele sempre informa o confrontante do outro lado. O Lucas respondeu, eu não sei qual que era o assunto, mas sim, pode sim, se você adquirir um imóvel cortado por uma rodovia, tá. Deve ser sobre a fração mínima de parcelamento, e a rodovia corta e dá o direito de registrar esse imóvel. Quantos anos precisa ficar no imóvel para ter direito ao usucapião? Sobre isso, eu trouxe aqui para vocês uma tabelinha. Sobre isso, eu trouxe para vocês essa tabelinha aqui de usucapião. Extraordinária, 15 anos. Extraordinária habitacional, 10 anos. Especial rural, 5 anos. Urbana, 5 anos. E é bom que eu tenho vídeo sobre isso no YouTube, que fala sobre esse prazo. Prolabore, 5 anos. Especial urbana coletiva, 5 anos. Isso aqui é só para vocês. Aqui tem onde tem o que fala sobre isso. Aqui, por exemplo, Código Civil, artigo 1242. Então, vocês dêem uma olhada. Isso aí. A Cristiane disse o seguinte, tenho comprovação de empresa como produtora rural desde 2018. Eu já tenho direito de pedir o usucapião? 2018 para 2023, tem que ter uma série de requisitos a serem cumpridos, né? Se a pessoa não tem imóvel urbano, então, assim, tem que saber lá nessa tabelinha, você olha lá, 5 anos, quais são os requisitos para o usucapião de 5 anos. O Denilson diz que tem um vizinho que possui CCIR. Esse documento serve como documento de identificação de extremação? Não. A extremação tem que estar na matrícula do imóvel. Edinalva,
Eu gostaria de saber se é possível pessoas que moram em terras de marinha tirarem títulos ou o que eles podem fazer para criar uma associação de extrativismo. Sinceramente, Edinaldo, eu não sei te responder isso, porque se eu nunca estudei nada sobre terrenos de marinha. Teria que fazer um estudo melhor sobre isso. Eu sei que está tendo algumas mudanças, mas talvez quem esteja assistindo esse vídeo saiba para te informar. A Nancy perguntou se não pode ser por meio de diário oficial. Também não sei qual seria o assunto, mas eu penso que, pelo andar aqui das comentários, deveria ser sobre confrontante. Deve ser a convocação do confrontante quando ele se dispõe a assinar. Normalmente, Nancy, é pelo jornal de grande circulação, porque todo local, por menor que seja, tem um jornal que vá até ele, até essa rotelinha. Aqui, ela continuou, aqui na minha região, engenheiro agrimensor e técnicos não estão querendo colocar marcos por motivo dos confrontantes. Eu não sei qual o motivo que ele alega dos confrontantes. Então, assim, não colocar marco, eu sou contra. Por quê? Em primeiro lugar, porque o marco você está ali mostrando ali onde foi a divisa, claramente, e mostra que você esteve lá, fez realmente um serviço bem feito. E tem a parte melhor ainda, que o marco, ele é seu cartão de visita ali no mato. Quem quiser fazer um gel que sabe que você fez o do vizinho, vai procurar onde? Se ele não tem um cartão seu nem nada. Ele vai lá na plaquinha pegar seu telefone. A Ângela disse que se o técnico agrimensor abrir um escritório paralelo ao cartório, o oficial do cartório demite o cara. Desculpe, mas o QI já existe em todos os cartórios. Tem isso, né? Depende da amizade da pessoa, do agrimensor com o cartório. O Gilberto disse que o Tribunal de Justiça do Pernambuco editou o Código de Normas do Estado em julho e em alguns artigos dele dispensa a anuência dos confrontantes, substituindo pela declaração de requerente e que respeitou os limites e as confrontações, mas alguns cartórios não aceitam, criando conflito entre o Código de Normas e a Lei de Registro Públicos, perguntando qual a orientação da doutora Bernadette. Agora que eu vi que era para a doutora Bernadette, mas bater de frente com o cartório é meio difícil, então peça uma nota devolutiva para ele e já que tem o código de normas, suscite dúvidas porque você terá a resposta exata do órgão competente. Como que ele vai dar um aval para um código de normas que eles mesmos fizeram? O Antônio diz que não é que não votaram, é sobre o CREA. Às vezes não aceitavam a senha do profissional. Aí o profissional com outros afazeres não ficava lá, né? Deixou de votar, não ficava ali tentando, né? O Antônio Augusto diz que bate-papo pouco efetivo. Infelizmente, Antônio, a gente não consegue agradar todo mundo, né? Mas o nosso objetivo com esses webinários realmente um bate-papo descontraído. E a TGR tem feito, nós iniciei, foi com um curso, inclusive, do manual de gestão, mas foi um curso, mas foi feito pelo Zoom, todo mundo foi tranquilo, todo mundo participou, e nós faremos essa live com a doutora Cristina também pelo Zoom, todo mundo participando. O objetivo não é uma aula, né? É realmente um bate-papo descontraído. Porque mesmo no mini curso, que eram aulas, foi muito bom, sabe? Essa troca de ideias ali no momento da aula. O Elias diz que a certificação é feita pelo CIGEF ou tem que registrar em cartório? O CIGEF só está comprovando que não possui sobreposição e que você atendeu os normativos do INCRA. Mas o registro de imóveis irá olhar a parte documental e averbar a certificação ou abrir uma nova matrícula, conforme for o caso. O Lucas, pessoal, mas, enfim, diga sobre os prazos do GEL. Então, é isso mesmo, ficou para 25 hectares a partir do dia 20 de novembro e em 2025 todos os imóveis serão obrigados a serem certificados. O Diego, e se durante o processo de usucapião o confrontante certificar sua propriedade, a área do imóvel usucapiento será diferente da que está no processo, pois ele terá que certificar de acordo com o imóvel confrontante. O que fazer nesse caso? No manual de certificação fala sobre isso. Antes não, mas no segundo manual fala. Quanto você vai fazer? Que por isso é importante implantar marco, porque se não implanta marco, se você for fazer o GEL vizinho a esse de usucapião, você não é obrigado a saber que teve um colega ali fazendo uma medição por algum motivo. Acho até que eu tenho vídeo sobre isso no YouTube também.
ou é no clube de assinaturas, ou é no YouTube, que eu tenho vídeo sobre isso. E o que acontece? Se você encontra a plaquinha, você vai ligar para o colega, vai descobrir o número do telefone dele, vai ligar. Normalmente tem na plaquinha, né? Colega, você tem um marco seu aqui, o que você está fazendo? Ele vai te falar, ó, estou fazendo uso capião, estou fazendo uma retificação, eu vou certificar, mas está aguardando a assinatura de confrontante. E você vai pedir para ele o levantamento dele, porque você vai conferir com o seu. Se estiver tudo correto, você pode usar sem problema alguma a coordenada dele. Antes não podia. Agora você pode usar a coordenada dele, mesmo que ela não esteja certificada, mas desde que ele te passe o levantamento dele. Porque se ele fala, não, eu estou fazendo uso campeão, você, na norma, manda pedir, no novo manual, manda pedir os levantamentos dele. Essa aqui do André, eu não sei por que eu não pus em vermelho, mas agora que eu vi. O Ângelo teve um comentário aqui também, que diz: no Espírito Santo é metade São Paulo, na Bahia é metade Espírito Santo, quanto mais ao norte, mais barato. Devia estar falando de preço de gel, né? Porque no norte é bem barato mesmo. O André diz que teve um caso agora com a certificação, assim, normativas. O INCRA me mandou o mapa sem coordenadas. Será que você estava falando sobre assentamentos, André? Que ele seria o mapa que ele teria que te mandar, seria do assentamento. Sem coordenadas não é mapa, né? Não vale, não tem como você vai conferir se está sobrepondo ou não. O André falou que pede ao cliente para pagar essa análise. Acho que nós estávamos falando justamente sobre a análise documental. Tem que pagar mesmo, é claro. Você fazer uma análise documental, às vezes, vai um dia, 2 inteiro. Ou, no mínimo, vai 1 hora. Tem que cobrar mesmo. Até estou preparando um vídeo sobre isso para o clube. André Faria, é muito bom, os cartórios gostam dessa prática minha. Então, justamente, já conferir antes, né? O Lucas disse que desmembramento, averbações, empréstimo, etc. Deve ser, ele devia estar falando do prazo do gel, sim, vai ser necessário, né? O Lucas disse que melhor pegar a anuência do que notificar isso mesmo, né? Tanto faz, se a pessoa se você não sabe onde ele está, ou se ele está se recusando, e você tem que notificar, porque quando ele chega no cartório, ele só não adianta ele falar, eu não quero, porque eu não vou com a cara dele, porque minha filha teve um problema com ele e tal. Não, ele tem que dar uma justificativa plausível. O André diz que gratos a vocês pelas novidades presentes, para que todos os profissionais façam um bom trabalho e saibam o que está fazendo, repassar aos produtores rurais que muitos deles não sabem o que é CARSA, CIR, GEL, por falta de informações. Continuando, disse que ele tem o valor dele. Se meu cliente não me paga meu valor, que procura outro. Melhor deixar sair para não desgastar. E ele disse aqui para mim que o pai dele dizia: faz o certo que as porteiras estarão sempre abertas. Eu também acho. Se fizer errado, vai perder o cliente. Agora nós vamos para as dúvidas do YouTube. Tirei de lá e deixei aqui nesse Word. O Giovanni diz: não concordo com a lei e cartórios exigirem a retificação e posterior o georreferenciamento. Isso só onera para os proprietários. Os dados da retificação são os mesmos do GEL quando se faz os dois juntos. E parece que o Giovanni até falou mais alguma coisa aqui embaixo, mas eu não lembro se foi desse assunto. É o seguinte, Giovanni, realmente, a certificação, ela já é uma retificação. Mas você tem que ver também que se der acima de 5%, não existe lei que fala sobre essa diferença diária. Mas para sua própria garantia, sua própria segurança no seu trabalho, você mesmo deveria propor para o cliente fazer a retificação antes de certificar. Porque quando o cartorário bate o carimbo dele ali na sua retificação, ele já concordou, aí é só você certificar. Então, assim, você já fez tudo igual, você vai fazer para certificar. Você vai cobrar um valor a mais do seu cliente, porque você vai fazer um laudo simples, só mostrando o motivo dessa diferença diária. Então, assim, eu acho que a retificação antes da certificação é uma coisa boa. E para vocês que trabalham, é uma garantia que o imóvel está correto, porque o cartório concordou, é um dinheirinho que entra a mais. O Clóvis disse que o processo foi feito. Eu até não entendi muito o que ele disse. Ele disse assim: o processo foi feito todo no INCRA, mas fica enrolado, né? Deve ser
para fazer a inscrição da terra. O que fazer em INCRA de São Paulo nessa situação? Ele está falando sobre inscrição de terras, de lotes de assentamento. Então, você tem que resolver isso, infelizmente, é lá no INCRA. Ou procurar alguém que faz regularização de áreas para o INCRA. Jennifer Mamed, qual o embasamento que rege que alguns cartórios aceitam excedente de 5% ou 10% em relação à matrícula? Não tem embasamento. Muitos se baseiam no Código Civil, no artigo 500, mas isso em caso de venda, se deve se apresentar uma diferença. Não tem nada a ver com o caso que a gente estuda aqui, que é georreferenciamento, retificação. Então, não tem embasamento. Tanto que se você pode falar para ele, não, põe a lei aí, na nota, faz a nota devolutiva e escreve a lei para mim. O Leonardo, meu aluno da Bahia, juridicamente isso não existe. O levantamento e laudo traz a prova que foi em tramuro. Você falando sobre retificação. O problema são malandros querendo regularizar a área sem o devido processo legal. É isso aí, Leonardo. E justamente para a gente saber que eles fazem sem o devido processo legal, é mais um motivo para a gente fazer a retificação, para você ter uma certeza que ali não vai ter ninguém, que você já implantou seus marcos e tudo, e que não tem ninguém invadindo ali querendo se apropriar da terra. Continuando, Leonardo, sobre o procedimento extrajudicial, o registrador emite uma certidão de qualificação registral positiva da usucapião para poder certificar a poligonal. É isso aí. Você só pode certificar mediante ou mandado judicial, ou sobre essa certidão de qualificação registral positiva. O Leonardo até pôs negrito, que falou assim, Margarete, me fala aí qual é, e riu. Não sei, Leonardo, porque eu não lembro. Mas se você lembrar o que era aqui para eu falar, você me fala, viu, que eu falo. O Gilson diz que recorde de acesso deve ser acreditado em partes aos profissionais de GEL que compartilharam o link da sua publicação. Foi quando o Eduardo falou da quantidade de acesso que teve, né? E ele quis dizer o seguinte, que o mérito não é só da Mundo GEL. O mérito também é, claro, principalmente das pessoas que assistem, que leem, que compartilham. Então, Gilson, muito obrigado por fazer isso. Compartilhe com os meus vídeos também, hein? Muito obrigado por fazer isso. Estou falando em nome do Mundo GEL, da qual sou uma parceira, mas em nome da TGR também. O Giovanni, desculpe, pessoal, existe uma lei para extremação? Não, Giovanni, o que existe são código de norma do Estado, o provimento estadual. Então, cada Estado faz a sua, estabelecendo as normas, estabelecendo como deve ser a extremação. Agora, tem Estado que optou por não fazer. Por exemplo, São Paulo ainda não faz. Não me recordo se é o Piauí também, que não faz, ou Rio Grande do Norte, um dos dois. Então, vários estados ainda não fazem. Olha, mas torçam para fazer, que você vai ver o tanto que de imóvel vai regularizar. O Giovanni, há cartórios que são compreensíveis. Já outros costumam marcar o profissional e tudo fica mais difícil. Infelizmente, já ouvi muitos colegas falarem isso e sofrerem na pele isso. Seria o caso da denúncia desse cartorário, onde se viu isso. Ele não está marcando o profissional, ele está marcando o cliente, o proprietário do imóvel, né? Leonardo, uma pergunta ao Ítalo. Ô, Leonardo, não tinha visto que tinha essa pergunta para o Ítalo. O que ele pensa sobre a Lei Federal 13.838, artigo 213, parágrafo 11, esses dois, e a recomendação 41 do CNJ, que foi alterada anos atrás? Olha, Leonardo, eu vou ver com o Ítalo o que ele pensa disso. Giovanni, sofre posição é melhor. O Leonardo voltou dizendo, Bernadette, quando possível, disponibilizar a nota técnica sobre memorial descritivo ou tabular. Não foi ela que falou, foi eu, Leonardo, que disse que aqui em Goiás fizeram isso, tá? Quem falou fui eu aqui, e eu vou te mandar, tá? Esse documento ainda hoje. E ele disse que o cadastro multifinalitário não tem lei ainda, é norma técnica, só REURB se obriga a georreferenciamento. Dani Souza, CREA faliu faz tempo. 80% de abstenção. Pois é, eu achei um absurdo, achei muita mesmo, Dani. Gilson, é muito importante a padronização dos cartórios de georreferenciamento e registro de imóveis, o que infelizmente não acontece hoje. Hilton disse o seguinte, Poceiro requer usucapião de 1.500 hectares, demonstra que está sobre o imóvel há 2 anos e apresenta contratinhos de outros poceiros dessa área. Bom, tem aquele tempo que tem que ser contínuo, né? Ele tem que fazer essa cadeia aí
de posse, para saber se não houve interrupção nem nada, né? O Leonardo diz que cadastro multifinalitário não tem lei ainda, é norma técnica e só REURB se obriga a georreferenciamento. E mesmo, né, tá bem prejudicado isso. O Milton diz o seguinte: Poceiro requer usucapião de 1.500 hectares, demonstra que está sobre o imóvel, está grande essa extensão, vamos falar, né? Está bem grande. Gilson, é muito importante a padronização dos conceitos de georreferenciamento e registro dos imóveis, que infelizmente não acontece hoje. Por isso, entendo como extremamente necessária a presença de um dentro das serventias de registro de imóveis. Dani Souza, é necessário refazer grande parte dessa legislação que envolve georreferenciamento, leis escritas em outros momentos. André Barros, como exigir que o cartório informe o registro do GEL ao CIGEF? Então, né, inclusive, nesse manual de gestão, nessa parte de registro, lá fala que isso é função do registrador e vai automático, na mesma hora já faz esse registro, e se for o profissional, vai para análise. Já pensou uma análise dessa em São Paulo? Se for o técnico, o profissional, vai para análise, e nada impede que o técnico faça essa informação. Mas o que vai acontecer? Vai para análise e depois, se o técnico pedir, vai conseguir, mas vai para análise e às vezes, pensou se quer uma análise nesses estados aí, demorado? Mato Grosso, São Paulo e outros aí? Difícil, né? Então, assim, fala para ele ler o manual de gestão. Gente, converse com ele, mostre isso para eles. Bom, pessoal, aqui foram despedidas. Obrigado a todos que gostaram. Hoje eu ainda vou gravar mais esse vídeo aqui para o Clube de Assinantes. Olha aqui, busquei essa dúvida lá no grupo do Facebook. O colega perguntou: estou georreferenciando uma área que não possui descrição geométrica. Eu fiz isso baseado, que eu busquei essa dúvida, que é bem recente, foi agora dessa semana, me parece, baseado naquela questão que houve aqui, que eu respondi sobre a necessidade ou não de retificação. Então, aqui ele não disse a área. Porque se for acima de 25 hectares, olha aqui a dúvida dele. Não possui descrição geométrica, nem de ângulos, nem de medidas lineares. O proprietário quer dividi-lo em 10 partes. Alguém poderia me informar se posso fazer o GEL junto com a divisão e certificar as 10 parcelas na mesma matrícula, ou tem que primeiro certificar a área toda, registrar e depois pedir o desmembramento? Olha aqui, um cartorário tem que ser muito doido de aceitar isso, fazer um desmembramento direto sem saber qual é a área real desse imóvel. Se ele for abaixo de 25 hectares, no mínimo tem que ter uma retificação. Só que agora eu estou falando, mas é claro que para o vídeo do clube a resposta tem que ser mais profunda, né? Bom, então, se puder compartilhar esse vídeo, porque não ganho nada do YouTube, mas é porque quanto mais vocês curtem, compartilhem, comentam, o YouTube entende que o vídeo está sendo útil e pode chegar a mais colegas. E quanto mais colegas escutarem essas aulas, essas opiniões, esses live, webinários e vídeos, melhor vai ficando o trabalho deles, vão aprendendo mais ainda. Até o próximo e vão receber no e-mail de vocês sobre a próxima live com a doutora Cristina Cartório.